Eu orei essa semana e Deus me tocou, me incomodou sobre uma coisa que muitos cristãos hoje não têm vivido. Você tem vivido um posicionamento diante de Deus? Você tem vivido aquilo que Deus quer que você viva? É difícil? É difícil. O que vem a ser a colocar-se numa posição? Ser uma pessoa que tem uma determinação diante daquilo que você acredita. E é isso que Deus quer conosco. Amém? Eu gostaria de ler em 1 Reis 10 uma coisa muito interessante. No verso 1. Amém? E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, veio prová-lo por enigmas. E veio a Jerusalém. A rainha de Sabá, ela era rainha no Oriente Médio. Hoje é o Iêmen, o país onde ela era rainha. E ela era uma mulher extremamente poderosa, e ela era uma mulher extremamente ruim em seu coração. E ela veio buscar uma aliança diante de Salomão, porque ela sabia do poderio bélico que Salomão tinha diante do seu exército. Então, para evitar qualquer tipo de conflito, eles faziam um tipo de pacto. E a melhor forma de fazer isso era indo ao encontro dessa pessoa. Então no verso 3 nos diz: Salomão lhe declarou todas as palavras, nenhuma coisa se escondeu ao rei que não lhe declarasse. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e ao se assentar os seus servos, estar os seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, e a sua subida pela qual subia a casa do Senhor, não houve mais espírito nela. O interessante é o seguinte, que quando um rei ia para visitar um outro rei, o primeiro lugar que ele ia conhecer era a cozinha. Diante da fartura e da organização, ele saberia se aquele rei realmente era rico e se realmente ele era organizado. E o mais interessante de tudo, irmãos, Salomão não orava pelo alimento. Mas como? Salomão, um homem sábio? Não, ele não orava. No fundo de todas as panelas da cozinha estava escrito: santidade ao Senhor. A comida saía da cozinha consagrada, saía da copa consagrada. E não foi à toa que Salomão pediu a sabedoria. Ele pediu a sabedoria porque ele sabia que, pedindo sabedoria diante de Deus, ele teria tudo mais. Um homem sábio, sim. Todos temos que ter esse tipo de posicionamento diante de Deus. Pedir a coisa certa para Deus no momento certo. Mas por que, irmãos? O porquê está aqui em Provérbios. Vocês não precisam nem abrir, se quiserem acompanhar, amém. Provérbios 16, irmãos. Deus fala conosco através da sua palavra. Em Provérbios 16, 1 diz o seguinte: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Confia no Senhor as tuas obras, os teus pensamentos serão estabelecidos. Amém? O rei Salomão tinha isso diante dele. A direção vinha de Deus. Muitas vezes nós temos no nosso coração uma direção, algo que queima dentro de nós, mas realmente é a vontade de Deus para mim e para a sua vida? Realmente estamos fazendo o que é da vontade de Deus? Cometemos erros, somos falhos, senão Jesus não precisaria ter vindo, né, irmãos? De Gênesis até Mateus, até Malaquias,
todos que Deus levantou falharam diante dele. Foi necessário que o seu filho unigênito fosse colocado diante do madeiro e morresse pelo meu e pelo seu pecado, para que hoje pudéssemos estar aqui no tempo da graça, porque todos falharam. A palavra nos diz que todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus, mas pela sua misericórdia Ele nos encobre e derrama sobre nós o seu amor, e é por isso que estamos aqui nessa noite, porque Deus nos ama. Um pai, quem é pai aqui sabe disso, que se um filho, pela maior dificuldade que ele passe, pela maior entranha que ele tenha se envolvido, um pai sempre vai estar do lado dele. É difícil muitas vezes, porque sabemos que o caminho que nós trilhamos não leva ao caminho que Deus quer, mas fazemos aquilo porque é deleite carnal. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, derrama da sua glória sobre nós. O homem sábio, ele busca na palavra as respostas. Muitas vezes a gente não faz porque não é aquilo que a gente queria ouvir. O difícil é quando você vê os irmãozinhos lá falando: não, Deus vai falar comigo hoje, Deus vai falar comigo hoje, fecha o olho e abre a Bíblia. Aí ele abre lá em Apocalipse, ele abre num livro e aí lê o versículo lá. Ó, eu vou ler para vocês aqui para dar um exemplo. Mas eu de nenhuma destas coisas usei, e não escrevi isso para assim que se faça comigo, porque melhor é que me fora morrer do que alguém fazer vã essa minha glória. Ah, não é para mim isso aqui, vou abrir de novo, não é isso que eu quero ouvir. Muitas vezes fazemos isso, e Deus ainda tem misericórdia de nós, né, irmãos? Houve um tempo em que o homem estava no jardim de Deus, e ele tinha a capacidade de dar nome aos animais, e ele tinha a capacidade de conhecer tudo o que Deus criou para deleite do homem. Mas num determinado momento, a tentação de querer algo que não era para ele, ele abriu mão de que Deus tinha e foi para o deleite. Isso teve um preço. E em Gênesis nos diz que do suor do nosso rosto comeríamos todos os dias. E é o que acontece isso. O nosso posicionamento muitas vezes não é o posicionamento que Deus quer. O nosso posicionamento muitas vezes não é aquilo que Deus determina para a nossa vida. E foi o posicionamento que lá no Éden Adão teve. E foi o posicionamento muitas vezes que homens de Deus como Davi teve. Davi foi um homem extremamente abençoado. Desde pequeno, quando ele tinha seus 17 anos, o profeta disse que ele seria o rei de Israel, aquele que cuidava das ovelhas, aquele que estava lá apacentando ovelhas. E nenhum dos seus irmãos, acredito eu, conjecturando aqui, acreditou nisso. Por que o menor? Por que o que cuida das ovelhas? Por que o que está lá no pasto é melhor do que nós? Por que aquela pessoa que está trabalhando com você é melhor do que você? Deus te colocou ali para abençoar alguém. Deus te colocou naquele lugar para que você faça a diferença. A palavra nos diz que não se pode esconder uma luz. A luz é para ser colocada no alto. Então Deus te coloca no alto nessa noite. Você foi feito para iluminar. Você foi feito para mostrar o brilho de Jesus sobre a sua vida. A palavra nos diz que não seria fácil, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? E uma coisa aqui também bem interessante que aconteceu na passagem de Jesus pela terra, e está em Mateus 18, no verso 15. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, passava um cego assentado junto do caminho, mendigando. Por que mendigando? Porque quem tivesse uma deficiência naquele período não tinha valor algum. Não só um cego, mas também quem tinha uma deficiência física com relação às pernas, aos braços,
ou qualquer que seja. E ele necessitava de que fosse abençoado por outras pessoas. E ele ficava ali na porta, muitas vezes, do templo, pedindo ali, ou nas esquinas, e eles não eram bem vistos. E ouvindo a multidão passar, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que era Jesus de Nazaré. Passava então clamou dizendo-lhe: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O interessante desse tudo, e vivendo muitos dias ao lado do Márcio, ele pode não enxergar. Desculpa eu estar te usando como exemplo, irmão. Ele não enxerga, mas os outros sentidos dele são mais apurados. Deus dá a ele uma condição de enxergar o mundo de uma forma diferente. Ele enxerga, não como nós enxergamos, mas ele enxerga. E o interessante é que esse cego aqui de Jericó é a mesma coisa, na mesma situação, em tempos diferentes. Ele sabia quem estava passando naquele momento era o abençoador. E ele teve um posicionamento. Qual o posicionamento dele? Ele foi enfático, ele continuou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o que aconteceu com a insistência dele? Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem, e lhe perguntou-lhe: o que queres que eu te faça? Se alguém perguntasse para um cego, desculpa, Márcio, para você hoje, o que você quer que Deus faça para você? Você não ia pedir um carro, né? Difícil. Jesus sabia o que ele necessitava. Jesus sabe o que você necessita, mas ele necessita que você fale com ele. Você tem orado? Você tem conversado com Deus? Você tem, como muita gente diz, perdido tempo em oração? Alguns dizem que é perder tempo, mas é porque eles não conhecem a verdadeira face de Deus diante de um joelho dobrado. Tinha um colega meu que dizia que o inimigo teme quando um crente se dobra, porque os seus joelhos voltados para o chão são 2 canhões apontados para o inferno. E isso faz a diferença. Quando você se posiciona, se coloca de joelho, irmãos, você acha que o diabo não treme? Se você se posiciona e coloca diante de Deus o seu coração, você acha que o diabo não se incomoda? Aqueles que o diabo, que acham que a vida tá boa, estão no piloto automático. O diabo já nem se preocupa, isso aí já não vai me dar trabalho. Esse crente aí não vai me dar trabalho. Seja diferente. Posicione-se diante de Deus. Amém? Então Jesus fez o que aqui? E Jesus lhe disse: vê, a tua fé. Jesus o curou e depois: vê, a tua fé te salvou. Hoje o mundo busca em muitas coisas, busca no dinheiro, busca nas posses, busca em ter casas grandes, em ter carros grandes, em ter casas na praia, mas falta-lhes fé. Nunca é suficiente. Nunca é suficiente. Você pode ver uma pessoa que ela tem uma condição, uma posse. A coisa mais difícil de você fazer é tirar um tostão desse cara. Quando você presta serviço para uma pessoa rica, a coisa acho que pechincha mais que a gente. A gente vai lá nas Casas Bahia, você nem pergunta o preço, não briga muito com o vendedor e já compra e vai embora. Esses caras não, eles sabem o valor. Assim como aquela mulher que perdeu a dracma dentro de casa, ela varreu, ela procurou, ela foi enfática, ela se posicionou, ela falou: eu vou encontrar. E quando encontrou, ela fez festa. E quando você procura e busca diante de Deus a presença do Senhor, é isso que Deus quer. Que você não se abata por qualquer coisa. Dificuldades vão ter. A partir do momento que você levantou a mão, aceitou a Cristo, já te disse, meu irmão, uma vez aqui, repito, você entrou numa batalha. Quando está tudo muito calmo, fica preocupado, irmão. Tem alguma coisa errada.
E o inimigo, o interessante de tudo isso, que o inimigo ele não é inteligente, ele não é muito inteligente, ele só muda a tática, mas o que ele tem para a sua vida, ele já usou muitas vezes. Então ele só tenta aprimorar algo que não vai ter efeito sobre a sua vida. Em Filipenses 4:13 nos diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não preciso falar mais nada. Com esse versículo eu poderia parar aqui. Deus tem para você algo diferente. Rei Salomão foi um exemplo bem claro disso. Ele teve 700 mulheres, foram 700 pactos diferentes para que ele tivesse paz no reinado dele. A reputação das riquezas de Salomão era tão grande que quando a rainha de Sabá foi visitá-lo e levou aqueles presentes, ela levou 4.000 quilos de ouro. Quem presenteia alguém com 4.000 quilos de ouro hoje? Acho que eu nem saberia o que fazer com isso. E essa é a forma que Deus quer te presentear, com o que há de mais precioso, o sangue dele derramado na cruz sobre a sua vida, para que você seja lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, e quando as adversidades vierem, você esteja preparado. Um soldado treina por anos, existem treinamentos em diversas áreas, e ele sempre está preparado. A vida de um soldado é estar preparado para a guerra, mesmo que ela não haja, e é assim que somos nós. Todo dia nós estamos sendo preparados para o dia glorioso da vinda do Senhor, e Ele vai juntar o seu povo e vai levar contigo. Por esta razão, Deus levantou eu e você. Santidade ao Senhor. Busque estar diante de Deus, diante da tua face, em santidade. Ao receber a rainha de Sabá, por tradição, é feita uma festa, e a Bíblia nos mostra que ela reparou até nas vestes dos funcionários de Salomão. Então a organização dele vinha, o posicionamento dele vinha desde baixo, do menor ao maior. Em 1 Reis 3,16 nos conta a história das duas prostitutas que estavam com seus bebês dormindo. E o que aconteceu? Eu vou ler para vocês. Reis 3,16. Então vieram duas mulheres prostitutas ao rei, no caso Salomão, e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: Ah, Senhor, eu e essa mulher moramos numa mesma casa, e tivemos um filho, morando com ela, naquela mesma casa. E sucedeu que ao terceiro dia depois do meu parto, também essa mulher teve seu filho. Estávamos juntas. Estranho nenhum estava conosco na casa, senão nós, ambas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, portanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite e me tirou o meu filho do meu seio, e colocou o filho morto, e deitou ele sobre o meu seio. Levantando-me pela manhã para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas, atentando para ela, vi que o filho dela não estava. Então disse a mulher à outra: Mas o vivo é meu filho, e o teu é o morto. Porém esta disse: Não, por certo, o morto é o teu filho, e o meu filho é o vivo. Assim falaram perante o rei. Então, uma trocou o filho com o outro à noite. Era comum nesse período que as mulheres que viessem de Betsaida e se colocassem ali nas esquinas para se prostituir, e muitas delas viviam juntas, porque era mais fácil manter uma casa entre elas do que uma sozinha. E nesse caso aqui, uma delas deitou sobre o seu filho. Não sabemos se ela realmente deitou ou se ele veio a falecer de morte natural, mas veio a morrer.
e levaram diante do rei, sabendo da sabedoria do rei, e disseram assim: ó, Senhor, ela está com meu filho. Ela pôs o filho dela diante de mim de noite, enquanto eu estava dormindo, e o filho que está vivo é o meu e o morto é o dela. Qual é a reação de uma mãe numa hora dessa? Difícil, complicado. Então colocaram diante do homem mais sábio da terra. E qual foi a postura desse homem? Ele pediu uma espada. Vamos dividir a criança em dois, cada um fica com uma metade. Vocês não estão brigando pelo menino? Qual foi a resposta que uma delas deu? Tá bom, tudo bem, é isso que o senhor quer fazer? Para mim tá bom. Agora a mãe da criança disse o quê? Não, Senhor, dê a ela o menino. Isso denuncia o que Deus quer fazer com você. Satanás quer dividir você ao meio, Satanás quer separar você do Espírito Santo, mas Deus diz não. Entenda que o amor de Deus foi tão grande por mim e pela sua vida, que mesmo estando mortos em delitos e pecados, Deus nos dá a vida. E nesse mesmo momento Salomão soube quem realmente era a mãe. E é nesse momento que Deus te diz: estou aqui, meu filho, não se aparte de mim. É muito interessante porque Deus usa de várias parábolas, de vários textos na Bíblia para mostrar o seu infinito amor diante de nós. E muitas vezes nós nos atentamos, nos preocupamos em ler, apenas ler a palavra para ver o que Deus tem preparado para nós. E Deus diz mais uma coisa: quando alguém se levantar contra você e disser que aquilo que você está sendo gerado dentro de você, que é do Espírito Santo, é morto, Ele vai falar o seguinte para vocês: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, mentirem contra vocês, e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Irmãos, mesmo que a criança que esteja gerada dentro de você, pelo Espírito Santo, que é aquilo que Deus quer, que você cresça, e que tudo aquilo que é ruim saia de dentro de você e só tenha espaço para o Espírito Santo, buscando a palavra do Senhor, o inimigo se incomoda com isso. E foi dessa forma que a rainha de Sabá foi lá, incomodada pela presença de Deus na vida de Salomão. Ela esteve lá presente para ver aquilo tudo que Deus tinha feito, se era verdade ou não. E nos tempos de Jesus não era diferente. Muitos vinham diante dele, como o nosso irmão leu em João 16, multiplicação de peixes. Pode parecer para nós nos dias de hoje algo, tá bom, Deus multiplicou, mas irmãos, como o pastor disse, o irmão disse, eram 5 peixinhos, e ele alimentou mais de 10.000 pessoas. O irmão Márcio falou aqui, entre as mulheres e as crianças, ele esqueceu das senhores e das senhoras de idade, né? Que estavam lá e foram abençoados também. Então, irmãos, quando Deus colocar algo na sua mão e você achar que é pouco, pode ter certeza que vai sobrejar sobre a sua vida, e os cestos vão se multiplicar, assim como o azeite na botija que não cessava, Deus vai fazer na sua vida. Mas tem um posicionamento diante de Deus. Abra o seu coração, coloque diante de Deus aquilo que realmente você quer. Se for da vontade de Deus, irá se realizar, irmão. Então, é mais fácil a gente pedir aquilo que está na direção de Deus para que a gente seja abençoado, do que a gente ficar pedindo errado. Em João 7, no verso 24: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça.
Coloque diante de Deus para saber se aquilo realmente é da vontade do Senhor, para que Ele esteja preparando o caminho reto, para que você venha a viver a abundante graça de Deus, para que você tenha sobre sua vida a boa medida, sacudida, recalcada e transbordante todos os dias da sua vida, tanto do lado financeiro, espiritual, do seu lado sentimental, que Deus possa suprir isso em graça. Cada um tem uma necessidade aqui, Deus conhece, Deus sabe, mas como um pai, Ele quer que você fale com Ele, exponha isso diante de Deus. O mais interessante de tudo é que a gente muitas vezes enterra aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Você quer ver uma coisa, irmãos? Em João 19, no verso 38, eu estou dando uma de difícil aqui, eu estou precisando pôr o óculos, mas eu vou tentar, irmãos. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas oculto, por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu, então foi e tirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, que anteriormente foi dirigir à noite de Jesus, levando-se quase 100 libras de um composto de mirra e aloés, tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis e especiarias, com os judeus, que costumavam fazer. E aí mostra o desenrolar de como foi feito a preparação para colocar o corpo de Jesus no túmulo. E o interessante agora que vem aqui, ó, irmãos, o que Deus quer para a nossa vida é o seguinte: e no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro, e do outro lado o discípulo, a quem Jesus amava, lhe disse: levaram o Senhor, e não sabemos para onde o puseram. Então Pedro saiu com os outros discípulos e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixaram-se e viu o chão, os lençóis, todavia não o encontrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu também os lençóis no chão. E aí no verso 9 fala: porque ainda não sabiam a escritura que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tomaram, pois, para casa os discípulos. Nesse momento aqui, eles estavam atrás da bênção de encontrar o corpo de Cristo, mas na verdade o abençoador já tinha ressuscitado. E eles tomaram esse posicionamento e eles saíram correndo ao encontro do Senhor e não encontraram seu corpo. Por quê? Ele já tinha ressuscitado. E isso é Deus mostrando para nós que muitas vezes nós corremos algo atrás de algo que não existe, que já está ressuscitado. Deus já trouxe a vida, Deus já trouxe a existência, aquilo que você tem no seu coração. Coloque-se na posição de Deus, coloque-se na vontade do Senhor, para que Ele possa trazer diante de você algo que realmente vai ser materializado na sua vida. Muitos outros homens de Deus tiveram opções de estar estabelecendo hoje uma igreja, e muitos disseram não. Eu tive a oportunidade de trabalhar para o governo por um tempo, e nós tínhamos algumas coisas a executar, tínhamos que ter alguns posicionamentos, e eram difíceis, muitas vezes iam contra a nossa própria vontade, muitas vezes iam contra aquilo que nós queríamos, muitas vezes nós não acreditávamos, naquilo que estava sendo dito, porém era novidade, e com Cristo não é diferente. Todo dia é uma novidade. Meu dia começava às 5 da manhã, às 4:30, e terminava às 10 horas da noite. Isso ininterruptamente. Não tinha finais de semana, feriado também não existia, era raro os feriados.
E Deus tem se preocupado com você dessa forma. Deus trabalha, Deus te trata todos os dias, Deus te protege todos os dias. Nós agradecemos muitas vezes pelas bênçãos recebidas, mas agradeça também pelas que você não viu, dos livramentos que Deus te deu. Muitas coisas acontecem na nossa vida que não sabemos explicar. Muitos dizem que é coincidência, mas eu prefiro dizer Jesuscidência. Na vida do crente não tem coincidência. Nada acontece se não for diante da vontade do Senhor. Amém? E eu gostaria de deixar uma coisa para vocês, meus irmãos. Faça como Salomão. Coloque sempre na frente a santidade ao Senhor. Coloque sempre o seu coração e a sua vida diante do Senhor. Sempre antes, agradeça antes de receber. Colocar no fundo de uma panela santidade ao Senhor, isso se mostra como uma preocupação de tudo que vai à mesa já saia abençoado. Então entenda, saia para o seu dia abençoado. Vá dormir abençoado. Tenha um dia abençoado. E eu garanto para vocês, irmãos, fazendo aquilo com que Deus direciona para a sua vida, tudo irá bem. Amém? Eu gostaria que vocês abrissem seu coração nessa noite, não para mim, mas para a palavra do Senhor, para que vocês entendam que o posicionamento é algo difícil, mas vale a pena. Nunca foi fácil ser cristão, senão não teriam crucificado nosso Senhor. Mas também Deus não disse que era impossível. Tende de bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Creiam nisso. Eu gostaria de agradecer ao Senhor, agradecer ao pastor pela confiança, e as palmas lá agradeçam e louvem ao Senhor. Amém? Glória a Deus.